Boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui nessa noite para trazer a palavra de Deus, trazer a palavra do Senhor, trazer a palavra de meditação a Cristo para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante por dias atuais, que é a esperança, que significa muito para nós. Ter esperança em dias tão difíceis, dias tão nebulosos, em dias de tantas lutas, de tanta falta de prazer nas coisas pequenas, tanta falta de amor ao próximo, tantos interesses particulares à frente da bondade, da graça. E só nos resta em Deus, em Cristo, em Jesus, caminharmos em Deus para que possamos ter uma vida de delícias, que não significa uma vida de delícias em Cristo, é uma vida de delícias espirituais, não num afã de enriquecimento. E como termos essa vida de delícias em Cristo, essa vida espiritual satisfatória em Cristo, com tantas coisas externas, eu chamo de coisas externas todas aquelas concernentes às tribulações, às provações. Então são realmente instrumentos que somente Cristo ele pode nos oferecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, livro de Lamentações, depois de Jeremias e antes de Ezequiel, um livro pequeno de 5 capítulos. Queria que você abrisse lá em Jeremias 3, 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus: entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. Algumas traduções, as mais atualizadas, diz: só traga à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias ele foi conhecido como profeta chorão, Eu acho que esse termo é desrespeitoso à bibliografia dele. Jeremias ele teve um ministério muito complexo, ele era uma criança, segundo alguns teólogos, de 6 a 8 anos, no máximo 10 quando ele foi chamado, virgem, nunca se casou, e ele foi chamado no momento ali do cativeiro babilônico. E ele pregava a soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus havia conflitos com a falsa interpretação das leis. Porque Jeremias pregava que era necessário para que os filhos de Israel não fossem um cativeiro, que se entregassem, não fossem mortos. E obviamente os sumos sacerdotes, os interpretadores, os escribas interpretavam que era impossível que um judeu saísse da sua terra se entregando. Então ele era tido como não profeta. Jeremias chegou ao índice de nenhuma conversão da sua palavra num trajeto de 40 anos pregando a palavra de Deus. E às vezes a gente fica triste porque está numa igreja que é pequena. Imagine você estar com a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor e não ver nenhum fruto daquilo que você plantou. E os frutos muitas das vezes nós não podemos ver, mas está aqui, nós estamos falando dele. É um profeta, é um gigante da fé, é um homem que influenciou uma geração e foi poupado por Deus. Mas ele teve uma vida muito pesada, muito ruim, a nível de qualidade, muita perseguição, humilhações, como nenhum outro profeta, ao meu ver, é óbvio, nenhum outro profeta, ao meu ver. Desde criança, uma criança que não teve uma infância, uma adolescência, já com o peso de ser profeta de uma nação, e desempenhou bem o seu papel. Ele tem vários momentos onde ele fica ali, um dos mais dramáticos é quando ele fica preso, para ser humilhado. Ele ficou preso ali no harém do rei, ali na cisterna do rei, na prisão real, que era um lugar que era a prisão que era numa lama, ou seja, estava atolado numa lama com fezes, que era o lugar dos inimigos que os reis botavam, ou seja, dentro do palácio tinha um lugar, uma cisterna, uma prisão, que ali tinha todo tipo de dejeto, de lama,
e era, segundo alguns teólogos, as janelas davam para os quartos do harém do rei, que era para ouvir realmente os atos sexuais por eles praticados, ou seja, era uma forma de humilhar a pessoa. Enquanto o rei estava ali se deliciando no seu harém, você estava ali perto vendo a grandeza do rei, em lamas, em fezes, né? A idade medieval é muito cruel nas suas punições, mas mesmo dali foi socorrido, ele não precisava passar por isso. Mas é só um dos exemplos que ele passou, foi agredido, era cada instante chamada de falso profeta, não tinha amigos. Então era um tipo de pessoa que sofreu muito da vida. Porque geralmente quando nós falamos da palavra de Deus, as pessoas logo se encerram, você não sabe o que eu estou passando, né? Todos nós passamos as nossas lutas, isso não significa que as minhas são menores que a sua. Eu até, graças a Deus, acho que perdas de familiares, pais que enterraram filhos, filhos que enterraram pais cedo, eu creio que isso é uma provação muito grande, né? Mas nada exime, às vezes a pessoa é doente, às vezes a pessoa que vive a vida toda com dinheiro contado e aquele estresse da vida toda pode gerar também uma satisfação. Todos nós temos as nossas faltas, mas não pode faltar uma única coisa, segundo a palavra até de Mário Sérgio Cortella, que é a esperança. E ele até trabalha uma coisa interessante, que ele fala que a esperança do verbo esperançar, não é a esperança de esperar. A esperança de esperar é ociosa, você cruza os braços, mas a esperança do verbo esperançar, de acreditar que algo vai acontecer, é uma esperança que constrói. E Jeremias, mesmo tendo toda essa vida tão difícil, só podendo contar com Deus, ele fala, só trago à memória aquilo que me dá esperança. Ele detinha a esperança dele, ainda que a sua vida fosse ruim para os padrões hoje de sacerdócios ricos, com carros blindados, com aviões, totalmente fora da realidade humana. Realmente são sacerdócios que não compactuam com as provações primitivas, né? Então, Jeremias, aparentemente não tendo nada para se vangloriar, ele diz, eu só trago à memória aquilo que me traz esperança. Porque a esperança é um ato sobrenatural de Deus sobre aqueles que o crerem. Na vida de Jeremias faltava tudo. Poderia faltar recursos, poderia faltar uma mesa cheia de amigos, poderia faltar as honrarias que ele teria que ter como o único profeta real de Deus naquele momento, mas ele tinha o melhor, o testemunho de Deus. E quando nós temos o testemunho de Deus, a noção de que nós estamos fazendo a coisa certa, de que o Senhor se agrada de nós, isso basta. E Jeremias tinha esse mecanismo de defesa. Eu estava até lendo sobre por que muitas pessoas, né, não usam máscara, né? E estava até no jornal do Rio de Janeiro falando sobre Freud explica. Então vai trabalhar sobre a situação do impulso, do inconsciente, que o ser humano numa situação de perigo, ele vai procurar seus mecanismos de defesa e dentre eles a negação, né? Não há nada acontecendo. Isso é obviamente na ordem do inconsciente, pode ser umas coisas. Mas Jeremias tinha seus mecanismos de defesa. E o dele não era negação, não era sublimação, não era nenhum outro mecanismo de defesa plausível. Era crer e ter esperança em Deus. Era a fé produzindo um fruto sobrenatural. Uma pessoa que era para ser marcada pelo determinismo, uma pessoa que era para ser marcada por complexo, uma pessoa que era para ser marcada por todo tipo de falta de sorte, ela tinha uma esperança em Deus. Porque ainda que esse mundo ele falhe, não vai falir o eterno. E a igreja, quando ela leva o evangelho, ela leva a solução para dois aspectos. Jesus é a solução para a sua vida, terrena e vindoura. Tinha até algumas críticas da Igreja Universal quando diz assim, pare de sofrer, achando que esse slogan era sensacionalista. Não, realmente está certo, pare de sofrer. Porque sofrimento não tem nada a ver com tribulações. Nós vamos passar por muitas necessidades, nós vamos passar por muitas tribulações, mas nós não temos esse sofrimento que é o estágio de abandono.
Nós temos um Consolador. Nós perdemos, Deus está nos sustentando. Nós temos pouco, Deus está nos sustentando. Olha, você que está me ouvindo está vivo, né? Você com certeza está sendo guardado por Deus numa das maiores crises sanitárias da história do homem, numa das maiores crises financeiras do homem. A precipitação financeira está ainda por chegar. A conta só vai chegar quando a gente passar dessa pandemia e você vai ver os mercados, recessões, o homem vai ter que se reinventar. Já é uma previsão dos ambientalistas, né, que o homem cresce numa progressão geométrica e os recursos, né, aritméticos, ou seja, é notório que haverá falta de recurso para o homem. Isso já é de todas as convenções de Tóquio, da Eco 92, né? Todas as convenções, o Tratado de Roma, já prevê que o mundo está se exaurindo. E nós temos aqui, somos guardados por Deus, nós temos esperança. Então pare de sofrer. Jesus, quando chega, ele dá um baixo em sofrimento. Não significa que você não tem mais problema, mas sofrimento é um estágio cruel de ausência de Deus. Sofrimento é um estágio doloroso de uma opressão maligna que nós cristãos não carregamos, porque ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, nós somos sustentados pelo Senhor, nós gozamos, né, da fé, gozamos da bênção de Deus, nós usufruímos da paz de Cristo diante do caos, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para numa mesa aparentemente vazia fazer você feliz. O Senhor é poderoso para fazer você numa casa sem muitos atrativos, eletrodomésticos, até mesmo de despensa, mas não faltando nada, fazer que você seja feliz. O Senhor é poderoso para fazer seu casamento feliz, mesmo que você esteja 6, 7 meses, sem investir numa saúde emocional, de comprar boas roupas, de passear, porque tudo isso faz bem ao homem. Mas Jesus, ele vai falar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que não pode faltar é o que sai da boca do Senhor, o que não pode faltar é a presença de Deus. Então tem esperança, do verbo esperançar, de agir, de fazer com que as coisas aconteçam, não esperança de esperar. Só traga à memória que está a esperança. Nós pregamos o Evangelho, falamos, tu és bênção, você é menina dos olhos de Deus, você é luz. E aí o diabo usa uma pessoa sem credibilidade, sem nada, falar, você não presta para nada, você não vai conseguir. E toda bênção derramada sobre a tua vida, toda, palavra direcionada com glória para você, parece que foi a mesma coisa que nada. Você vai acreditar nas mentiras do adversário ou nas verdades de Deus. E ele vai discorrer mais um pouco, não quero me aprofundar muito, que diz, as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, pois suas misericórdias não têm fim. E aqui, para aqueles que são defensores que você está salvo de dia, não está salvo à tarde, está salvo de tarde, mas não está salvo de manhã, sabe? Como que se você fosse salvo por uma meritocracia sua, que se você fizer tudo direitinho, você é salvo não pela graça de Deus. Qual o dia que o homem não peca? Qual o dia que o homem não peca? Qual o dia que você deita a sua cama e acorda e você pode justificar, não, hoje eu estou salvo, amanhã não. Nós somos produto da graça de Deus, nós seremos salvos pela graça de Deus, nós seremos arrebatados pela graça de Deus, nós somos sustentados pela palavra de Deus. O motivo de nós não sermos, as misericórdias são as causas de não sermos consumidos, consumação, dizimar, de sermos destruídos. Nós éramos para ser destruídos pelos nossos erros, mas nós somos envivecidos a cada momento, porque o verdadeiro sangue, o sangue do Cordeiro, foi espargido sobre a nossa vida e sobre o umbral da nossa porta não há sangue de bode, não há sangue de cordeiro, não há sangue de animal, mas quando o espírito da morte passa sobre a nossa família, o que é na nossa casa é aliança com Cristo, aliança com Deus, é o sangue de Jesus que nos protege do espírito da morte, é o sangue de Jesus que nos protege de todo o inferno, é o sangue de Jesus que faz com que toda a hoste do diabo caia por terra, que todo o livramento venha acontecer, porque nós somos guardados pelos anjos de Deus, pelo sangue de Jesus. Os anjos hoje estão acampados ao nosso redor, nós somos protegidos, esclarecidos, nós somos cada vez mais
engrandecidos no sentido espiritual, porque Deus se agradou de nós. Versículo 24. Minha porção, ó Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espere em Deus, amado. Não se precipita a afastar-se do caminho do Senhor. Não se precipita a murmurar. Não se precipita a desistir. Não se precipita a sair dessa casa de oração que Deus te botou, porque alguém te entristeceu, sabe? Quando Deus não é espiritual, Ele não está querendo que você saia toda hora. Ore mais, porque todo lugar você vai ver falta todo lugar vai ter problema, todo lugar vai ter falta de alguma coisa do ser humano. Da mesma maneira que lhe desagradaram, você também desagrada. Nós desagradamos. Nós somos agente que não inerte, nós somos agentes promovedores de atitudes, promovedores de situações. Então, da mesma maneira que nós nos sentimos tão afrontados como nos faz alguma coisa, nós também fazemos. A questão não é o que você fala, é como o outro ouve. Muitas das vezes nós também falamos coisas inofensivas e a outra pessoa vê como algo ofensivo. O que fazer? Viver em sociedade, brigar com a pessoa, há problema dela? Não. Né? Como cristão, temos que nos esforçar a agradar o próximo, nos esforçar a ter uma vida em comunhão com todos, nos esforçar a melhorarmos. Então, meus irmãos, espere no Senhor, não desista, não desista. Eu falo para você que está chorando, eu falo para você que está desanimado, eu falo para você que pensa que não vai mais acontecer nada, que está orando por um emprego, por um casamento, que está orando por uma enfermidade. Não desista, porque tudo tem seu tempo determinado e o Senhor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, o seu tempo, Ele há de te visitar. Isso que você está passando é um aprendizado. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Deus já não foi Deus na tua vida algumas vezes. Ele já não te socorreu no passado. Ele é o mesmo hoje. A Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Diz o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 13:11, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que venceu a morte, que venceu o inferno. É o Deus de ontem, quando Ele foi e voltou. É o Deus de agora, é o Deus do futuro. A imutabilidade de Deus. Deus não deixa de te amar se você deixá-lo de amá-lo. Deus não vai deixar de te socorrer se você deixar de socorrê-lo. O Senhor é amor e Ele não tem esse pacto de mediocridade que o homem tem a nível de sentimentos. Versículo 26. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é Deus para aqueles que o esperam. E Jeremias 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Se isso não for para abrir a boca, para glorificar a Deus, fique em silêncio. Se não for para abrir a boca, se não for para exaltar a Deus, fique em silêncio, fica quieto. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Deus no seu silêncio está trabalhando em nosso favor. Deus no nosso pensamento, que nós interpretamos como abandono, Ele está trabalhando em nosso favor. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Crede que o Senhor é bom. Crede que a sua misericórdia dura para sempre. E crede que Ele é aquele que escreve todas as linhas da tua vida. Deus nunca perdeu o controle na história. O mundo não está sem direção. O mundo não está sem a potente mão de Deus. Estejamos simplesmente em silêncio, orando, chorando. Cada dia que olhamos o jornal, vemos 4.000 mortes, 5.000 mortes, e só por Covid, ou seja, continuam as mortes por estrupo, por homicídio, por câncer, por AIDS. Por favor, irmão, tema a Deus nesse momento. Chorai com os que choram, não é momento de rir, não é momento de brincar, é momento de empatia,
é um momento de solidariedade, é um momento de mostrar que o Evangelho fez diferença na tua vida. Não consigo ver gozo pessoal quando o mundo está em chamas. Oremos um pelos outros, ore pela sua igreja, ore pelas pessoas que estão passando dificuldade, ore um pelos outros em nome de Jesus. Eu clamo a Ti oração, eu clamo a Ti que você tenha esperança em Deus e que a falta de fé não venha te alcançar. Essa é a minha palavra para você em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, a certeza das coisas que se esperam. Venha, Senhor, trazer essa fé, essa esperança, do esperançar, do agir, de que algo vai acontecer na nossa vida. Tira, Senhor, esse espírito nebuloso que está sobre a face da terra, de suicídio, de depressão. Visita cada lar agora, Senhor, visita essa nação. Nós oramos, Senhor, nesse momento, pelos enlutados. Senhor, abençoa que essa vacina chegue logo, Senhor. Vai com a tua mão poderosa, abençoa essa nação. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, clamando a Deus que vem estar conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe ricamente, seja abençoado, em nome de Jesus, amém.